Olá pessoal, meu nome é Eduardo Venzobrinho, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. Estou usando a apresentação da, da disciplina de sistemas embarcados, que também é conhecido como sistemas embutidos, do Alex Bastos. E não reparem que eu estou em som ambiente, eu estou em casa, estamos em época de pandemia, qualquer interrupção pode ser realizada em tempo real. Mas enfim, vamos começar então nessa aula do curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é uma cadeira bastante interessante aí para a nossa para a construção, né, de uma série de computações, computadores, arquiteturas, dispositivos que podem ajudar a gente a ter uma cidade inteligente, medicina, automóveis, controles, enfim. Então, uma cadeira bastante interessante para os propósitos desse curso. Então, que seria, né? Eu já vou entrar direto na definição de sistemas embarcados ou sistemas embutidos. Sistemas embarcados são limitados em hardware e ou funcionalidades de software em relação aos computadores pessoais. O que podemos dizer sobre isso? O que é um computador de propósito geral? Um notebook, um computador, uma CPU normal, né? Desktop, nós temos em casa. O celular ele se aproxima muito a um computador de propósito geral porque você pode executar quase que qualquer coisa nele, vírgula. Mas você tem as restrições de bateria e tamanho, então você já começa a ter restrições aí. E os sistemas embarcados eles podem ser adequados para um nicho de aplicações. Por exemplo, nós temos sistemas embarcados voltados para abrir portões, sistemas embarcados para fazer cálculos, né, matemáticos avançados em computadores, computador de bordo, onde não só temos uma única CPU, nós temos várias CPUs dentro de um computador, dentro de um avião, caso uma CPU falhe, né, já que é um sistema crítico. Nós temos sistemas embarcados num forno de micro-ondas, uma geladeira. Dentro de um automóvel moderno, temos vários sistemas embarcados, sistemas para ignição eletrônica, sistemas para a variação da temperatura do óleo, sistemas para analisar a parte de freio, estacionamento, enfim. Né? Então, nós temos muitos dispositivos, sistemas embarcados aí, que podem nos ajudar em diversos nichos. Tá? Então, é bem isso, né? Eles são limitados em hardware e ou funcionalidades de software em relação aos computadores pessoais. Tá? Então, o sistema embarcado é projetado para executar funções dedicadas. Então, isso aí é fato. Por exemplo, eu posso ter uma boia da Petrobras para fazer uma boia meteorológica, né? Ele tem seu aparato é voltado especificamente para isso, para fazer medições. Então, é bem interessante aí como se cria todo um hardware, todo um software voltados para um pequeno nicho de aplicação. Tá? Um drone é um sistema embarcado, né? O drone tem seu controle próprio, tem seu controle de aviação, tem seu controle e o feedback que ele tem da pressão do ar, enfim. Um drone é um sistema embarcado. Tá? Ele é voltado para aquele fim. Então, né, uh, existem algumas definições, né, alguns dispositivos que são chamados de sistemas embarcados, desde tablets PDAs, né, tipos PDAs, não são realmente sistemas embarcados, porque eles não, eles são, eles executam funcionalidades diversas, né? Um celular, por exemplo, Android, ele tem seu sistema operacional Android, ele tem uma interface da tela, enfim, mas
eu posso executar planilhas, posso executar ali qualquer aplicação de computador de propósito geral, né? Posso executar tudo ali. Então ele mais se aproxima, né? Ele já não está mais no nicho de um sistema embarcado como era antigamente, porque um celular ele não é só um celular, o celular é um computador. Computador um pouco mais limitado em termos de consumo de potência, energia, desempenho, né? O desempenho do meu celular, por exemplo, não se chega nem perto do meu notebook hoje, mas está próximo. Tá? Então é isso que eu quero deixar claro. Sistemas embarcados, então, nós temos um dos primeiros, né? Existem controvérsias, mas um dos primeiros sistemas embarcados na história foi, essa interface aqui para o controle, né, do projeto Apollo. Então, os sistemas embarcados são incorporados a outros sistemas baseados em microprocessadores ou microcontroladores. Existe uma diferença entre os dois, que eu vou falar mais para frente. Tem severas restrições temporal, energia, etc. Tá? Funcionalidade específica, não é de genérico, não é de propósito geral, como o celular, o computador, ele tem um propósito mais específico. Esses são invisíveis a controvérsias, tá? Eu não acho que são invisíveis. Eu quero dizer que existem sistemas embarcados que são visíveis, mas eles funcionam ainda como sistemas embarcados. O que ele quer dizer com invisível, por exemplo, é que quando nós temos aí um automóvel, uma geladeira e um forno de micro-ondas, tu não vê o sistema embarcado ali. Tu vê um controle, mas tu não vê o sistema embarcado. Tu não sabe quantos sistemas embarcados tem dentro de um automóvel, não são visíveis nesse sentido. Tá? Enfim, mais de 98% dos processadores atuais são aplicados a sistemas embarcados, certo? Principalmente um microcontrolador, que eu vou falar muito nesse curso, que é a placa, né, Arduino, que usa um microcontrolador Atmel, que é específico para aplicações bem focais. Então, por que esse avanço na área de sistemas embarcados? Avanço tecnológico na área de microprocessadores, preços reduzidos, né? Se consegue aí Raspberry Pi é um microprocessador, mas é uma placa barata e excelente, onde nós podemos construir tranquilamente um sistema de navegação completo usando uma ou duas placas dessa dentro de um sistema embarcado como um drone ou como uma boia, ou enfim, né? Então se consegue aí ter até mensurar aí, utilizar o Raspberry Pi para fazer reconhecimento de face, reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões. Então é algo bem interessante. Novos métodos, técnicas e ferramentas tiveram que ser desenvolvidas. Redução do custo do desenvolvimento. Né? Então, com isso, barateia, reduz o preço. Tá? Então, isso aí tudo está incluído, tá bom? Os sistemas em rede são seguros, né? Tu pode ter restrições temporais rígidas, tu pode ter sistemas reconfiguráveis no próprio dispositivo embarcado. Técnicas de verificação e validação são mais simples, né? Mais simples no sentido de tu poder, tendo um sistema simples, tu consegue ter uma técnica melhor. Geradores de código, API, middleware, os sistemas são bastante interessantes com maiores desafios implementacionais. Tá? Tem alguns exemplos, essa imagem é muito antiga, tá? Vai ser um exemplo aí de sistemas embarcados. Hoje nós temos uma TV que é quase um GPP, quase um General Purpose Processor, ou quase um processador de propósito geral. Tá? Isso aqui não existe mais. PS2, hoje não existe mais isso, mas enfim, um videogame é um computador, mas seu propósito é para jogos, é para cálculo de jogos. Então, o PS5 hoje ele é voltado para isso. Né? O Xbox One é voltado para isso.
Mas um sistema embarcado que me chama bastante atenção é o Nintendo Switch. Ele é rápido, implementa muitas funções, não sobreaquece e é pequeno. Daí tu pode levar para todo lugar. Então, aquele sistema embarcado é bastante interessante, porque ainda tem restrições muito fortes em termos de tamanho e de consumo de energia. Tá? Nos automóveis temos, nas máquinas de lavar temos, né? Isso aqui não existe mais. Robôs tem vários sistemas embarcados para teste. Um trem-bala tem muitos. Semáforo tem. Câmeras automáticas tem. Câmeras, enfim, tem uma série de restrições temporais, né? Sensores para armazenar, para pegar dados, enviar isso para um sistema maior que a gente vai aprender. Enfim, isso aqui, com certeza, né, quando a gente fala em sistemas embarcados, nós estamos também falando em habilitadores para internet das coisas, que vocês vão aprender mais adiante. Bom, urna eletrônica é conhecido porque só faz um nicho de trabalho, né? Ou seja, é uma parte de urna mesmo, de recebimento de votos eletrônicos, cálculo do fingerprint, né? Enfim, tudo isso aqui pode ser considerado um sistema embarcado. Esse gráfico aqui é muito antigo, mas ele é muito atual. É um gráfico que diz exatamente o seguinte, e é um gráfico que usa em vários, não só em sistemas embarcados, mas é um sistema novo tecnológico. Ele é mais amplo. Nós temos um retorno financeiro e tempo. Aqui nós fomos os primeiros a introduzir um produto novo no mercado. Tá? Então, a gente vai conseguir um retorno maior do que aquele que colocou o seu produto atrasado. Tá? Então, se chama time to market, certo? Menor time to market, menor tempo de colocar o novo produto no mercado, maior o lucro. É uma lei econômica, certo? Então, por que aumentar o número de engenheiros ou por que melhorar os processos de fabricação? Por quê? Quanto melhor os processos de fabricação, mais rápido eu tenho consciência, mais rápido eu tenho como implementar um produto mais rapidamente e colocar ele no mercado. Tá? Existem aqui alguns modelos de projeto, não vou explicar cada um deles. Tem o modelo Big Bang, Cold and Fix, Waterfall e Espiral. Tá? Tem vários aqui. Esse aqui é um modelo bastante interessante do processo de desenvolvimento de sistemas embarcados. Começa com a concepção do produto, numa reunião. Você faz uma análise, né, dos requisitos, né? E aí depois se cria um projeto, né, dele, uma arquitetura. Depois se desenvolve a versão da arquitetura e se usa um loop aqui para cria a primeira versão dessa arquitetura, depois faz um review, depois incorpora e aí entra num loop até colocar ele nessa outra linha, e aí você desenvolveu a arquitetura final, e com essa arquitetura final você implementa o sistema, revisa, né? Faz um loop até chegar no nível onde tu vai entregar esse produto e fazer a manutenção do sistema. Isso aqui é um ciclo muito claro, tanto em hardware, e software quando nós falamos em sistemas embarcados. Tá? Então, basicamente isso. Cria, implementa, testa e faz a manutenção. Certo? Então, o que nós temos? A arquitetura de um sistema embarcado e uma abstração do dispositivo embarcado. Né? Então, ele não informa os detalhes de implementação do código, mas é algum produto em forma alto nível. Por exemplo, eu vou criar um celular que ele vai trabalhar com precisão, né, com os meus gestos de rosto e mão. É óbvio que hoje já tem vários módulos que fazem isso, se você programar em Python e usar o TensorFlow. Vamos dizer que o celular já vem com isso embutido em hardware.
Então, eu sei que essas são as características. E dessas características é que aí eu vou me aprofundar e eu vou baixar cada vez mais o nível de abstração até chegar no nível de implementação. Tá? Então, o nível arquitetural, o hardware e os componentes de software do sistema embarcado são instanciados para representar algumas composições e interações entre os elementos. Então, eu tenho que fazer uma divisão entre o que vai para hardware e o que vai para software. O que vai determinar o que vai para hardware e o que vai para software? Primeiro, preço, se é viável economicamente e se, por exemplo, eu consigo implementar partes de software em hardware, né? Se eu tenho como desenvolver chips para isso. Um exemplo seria vamos supor, algum hardware que reconheça, que faça um exame de DNA rápido, né? Tem um embarcado que vai fazer um exame de DNA rápido. É óbvio que eu não posso fazer o cálculo de análise de DNA software, que vai demorar muito. Mas também se eu colocar tudo em hardware, vai ser ultra caro. Então é necessário encontrar um trade-off aí, dependendo, é um compromisso entre preço e performance. É um compromisso que a gente enxerga sempre, vê e analisa. Se esse componente for na mão, não estiver conectado a fios, estiver ainda a bateria, eu preciso colocar mais um componente para realizar a análise. Ou seja, é um compromisso entre gasto energético, preço e performance. Encontrar o melhor ponto adequado nessas três variáveis. Então vocês veem. E aí tem mais um componente que eu posso colocar, que é o componente do tamanho físico do aparelho, peso físico, e geração de ondas, tamanho de memória, e aí começa vários requisitos. E aí começa a ficar complexo. Tá? Então, estrutura de sistemas embarcados é componentes e conectores, módulos. Aqui não foi falado, mas tem sensores, né? Como alocar isso? Eu tenho isso aí tudo. Como é que eu vou alocar essas coisas aí para que as coisas funcionem? Como é que eu vou ligar essas peças? Qual é a melhor forma de ligar essas peças? Não é algo simples. É bastante complexo. São muitas horas de engenharia. Então, por que a arquitetura de um sistema embarcado é importante? Faltou o I aqui, pessoal. É importante, define a captura, né? Tem que definir a captura do projeto, né, de um sistema, limitações de custo, tem que determinar a integridade do sistema, confiabilidade, trabalhar com essas requisições, né, como eu mencionei, e as requisições, requerimentos aí, exigências, né, que tem o sistema. Então aqui tem alguns modelos, né, que pode ter hardware layer, system layer, né, que é o software layer, né, e application software layer. Então nós temos isso aqui. Aqui diz que são opcionais, mas no fundo não é. No fundo não é opcional, tá? Então, eu já tinha falado sobre essa representação visual, sobre o modelo de sistemas embarcados. A gente tem que ter essa representação visual e associar as funções. Que nós temos também essas representações de arquitetura modular são estruturas que vão nos ajudar no projeto. E aqui algumas áreas tecnológicas envolvendo sistemas embarcados, embutidos, tá? Então, C, C++, a interface de mundo real, programa de tempo real, como é que vai ser a interação homem-máquina se tiver, circuitos digitais analógicos, porque o mundo é analógico. Então, quando a gente faz uma leitura de um sensor analógico, a gente precisa utilizar aí conversores digitais analógicos. E como é que a gente faz essa leitura analógica, né? Então, a gente precisa também ver isso. DSP para cálculos de coeficientes, por exemplo, se eu estou trabalhando com imagem, protocolos de rede, sistemas de controle, inteligência de máquina, realidade aumentada,
VHDL e Verilog, que são descrições de hardware, onde eu posso reconfigurar hardware. Eu posso ter um hardwarezão, um chip, mas aí é mais caro. Mas eu posso criar um programa, uma linguagem dessas, que pode reconfigurar o hardware. Então, aqui só futuro, né? Hoje em dia, os sistemas embarcados marcam forte presença no nosso dia a dia. Muitas vezes eles são transparentes, né? À medida que as áreas de microeletrônica e nanotecnologia avançam, novas melhorias se fazem presentes aos sistemas embarcados, tá? Então, eu quero apresentar aqui alguns detalhes que eu achei interessante, tá? Por exemplo, veja que interessante isso aqui, ó. Isso aqui são alguns conceitos, tá? Mais detalhados que eu não quero que a gente entre nesses conceitos, mas é que a gente possa entender um pouco sobre as características. Aqui tem algumas características que também é interessante a gente saber, como confiabilidade, manutenção, disponibilidade, né? Segurança. Tá? Então é interessante a gente ter uma ideia, né? Forma de autenticação e dados confidenciais. Tá? Aí tem custo energético, tamanho de código, dependendo de um tamanho, porque a gente pode ter sistemas embarcados mínimos, com pouco código, mas que faça aquilo que precisa ser feito, que seja eficiente, né, de acordo com o que a gente quer, o tempo de execução, e peso e custo. Eu posso dizer, por exemplo, não adianta eu ter um celular que tem um code size eficiente, que tem um runtime eficiente, que tem um peso eficiente, custo eficiente, mas na hora do gasto energético ele demora 10 segundos ligado e depois acaba a bateria. Não adianta eu ter um celular eficiente em todos os sentidos, né? Eu estou falando desse celular. O celular não é bem considerado um sistema embarcado, mas ele nos dá um guia sobre isso. É interessante a gente usar ele, tá? Então, por exemplo, tamanho de código. Eu posso ter um tamanho de código enorme, precisa ter grande custo de memória, e aí começa a ficar caro. Né? Não adianta eu ter tudo isso aqui se o tempo de execução dele é lento, se o peso dele for mais pesado que um tijolo, ou se o custo dele for absolutamente caro. Então, a gente tem aí alguns pontos a conversar, né? A discutir. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que interessa para a gente. E aí, aqui é uma diferença entre um computador de propósito geral e um sistema embarcado. Né? Então a gente pode dizer que o sistema embarcado existe poucas aplicações que são conhecidas no tempo de projeto. Tá? E quando tu vai fazer um processador, tu sabe que tem que trabalhar com N aplicações. Né? Pode ter desde um editor de texto, desde uma planilha, jogo, software para edição de imagem, vídeo. Você tem que estar ciente de que um computador de propósito geral tem que executar tudo isso. Tanto é que um celular faz isso. Meu filho, por exemplo, ele usa o celular para gerar vídeos, enfim. Né? Então você sabe que com o celular você tem vários softwares para edição de vídeo e imagem. Né? Então, e disponibilidade de todos esses dados aí em redes sociais. Certo? Bom, o que mais podemos dizer assim é que o usuário pode programar no computador, mas no seu embarcado, não. Não é qualquer programador. É programador daquele fabricante. Né? Você já tem algumas exigências de rodar, né, software a priori, certo? Ou seja, não tem computação adicional. E no computador você tem. Por exemplo, quando eu vou criar um controlador de um micro-ondas, o máximo que eu vou saber
é ter um timer ali, ter timers ou ter um sensor de temperatura, enfim, tá? Não tem muita coisa a ser feita ali. Talvez algum software que possa melhorar e colocar ali um sistema embarcado junto para perfumaria. Por exemplo, colocar ali um, um sisteminha que possa apresentar previsão do tempo, certo? Mas é coisas muito. Você já sabe que é isso, não foge disso. Não vai rodar ali um jogo, não vai rodar ali uma planilha Excel, certo? Então você já conhece a priori o nicho de aplicação daquele sistema, que não vai ocorrer num sistema de propósito geral. Você pode executar qualquer coisa ali, desde um jogo a qualquer coisa. Aqui o critério é mais rápido é melhor. Claro que isso impacta em custo, mas é isso que a gente quer num notebook. Quanto mais rápido, melhor. Né? E tem alguns critérios como custo e velocidade média. O custo, principalmente nos dias de hoje, que o computador ele aumentou 80%, né, em média. Desde 2019 até agora, o aumento foi 80% de preço. Quase dobrou. E aqui tem outros critérios, né, como custo, né, consumo de energia. Né? Tem que entender que existe uma... Ele é previsível nas ações. Tá? Ele vai fazer aquilo ali e deu. O que mais temos aqui? Para a gente conversar rápido. Aqui não muita coisa. Aqui tem algumas instruções de multimídia, enfim. Mas eu não quero mostrar isso. Eu quero mostrar alguma coisa mais palpável para a gente. Tá? Isso aqui são definições que é, né, VLW. Isso aqui mais tarde a gente vai aprender o que é esse FPGA, certo? É bem interessante. O que é um ASIC? Um ASIC é um chip voltado para aquele fim. Por exemplo, vejam bem esse exemplo. Eu fiz uma multiplicação. Eu fiz uma multiplicação em software. Fiz um programa lá em Python que faz A vezes B. Beleza. Mas eu poderia fazer isso em um chip só, que faz A vezes B. Acabou. É um chip único que faz A vezes B. Quem é que vai ser mais rápido? Né? Se a gente for ver, se a gente usar a mesma tecnologia, o ASIC é mais rápido nessa operação. Mas só faz isso. Então ele é ASIC. Por isso que ele é, né, Application Specific Integrated Circuit. Certo? Por isso que aqui é lack of flexibility. Né? Nós não temos flexibilidade ou muito pouca flexibilidade para a gente poder alterar isso depois. E os custos são caros, obviamente, porque tu vai criar um hardware, uma funcionalidade em hardware. Então isso aqui é interessante a gente saber. Tá? E temos também o System on a Chip, que hoje em dia é muito comum. Temos um chipão que tem tudo ali dentro. Né? Temos um processador, temos um controlador de USB, temos um controlador de LCD, temos um controlador de memória, temos um controlador temos um de debug, temos um gerenciador de power management, temos uma bridge, um controlador de DMA, temos a parte de GPIO, que é pinos de entrada e saída que vocês vão aprender que tem no Raspberry Pi. Tá? Então, isso aqui é fundamental hoje em dia, é o que tem hoje em dia, tanto no Arduino quanto em outros sistemas embarcados. Certo? Aí tem aqui isso aqui é interessante a gente mostrar. Fui lá para o início. Epa! Vamos lá aqui. Ó. Vamos lá. Aqui. Isso aqui mostra obviamente nós temos problemas aí, desafios na memória também, né? Que lá em 99 tudo era PC oriented, aí tem games, enfim, e aí chegamos aos desafios, né? Que nós lidamos aí
o mobile e consumer oriented, né? Isso aqui é antigo pra caramba. Hoje, por exemplo, meu filho tem 80 GB de 128 GB de memória dentro do Nintendo Switch e é pouco ainda. Tá? Tem memórias aí, por exemplo, eu tenho, claro que não é esse chip aqui, mas eu tenho um SSD de 1 TB aqui na minha máquina. Então, só para a gente poder ver aí que realmente temos coisas aí muito interessantes. Tá? Desafio aí para a gente. Desafio para a tecnologia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente discutir. Se a gente não discute, já era. Aí já entra em algo muito técnico. Não é o que eu quero, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, que dentro de um chip, basicamente é um monte de sinais que eu preciso e a gente vê que sobe e desce, sobe e desce. E cada borda ativa alguma coisa lá. E é nesse meio híbrido entre o projetista de sistemas embarcados, vai trabalhar no software, programando como vocês fizerem lógica de programação, mas também lidando em hardware puro. Então, vejam que é complexo, certo? Bom, aqui não tem mais nada. Quero mostrar aqui, para terminar, outro slide. Deixa eu ver aqui. Que é para a gente terminar. 3 slides aqui eu vou disponibilizar para vocês. Isso aqui é dentro de uma câmera digital antiga, tá? Onde tem uma CPU, tem um controlador de flash, um coprocessador JPEG para fazer o cálculo de JPEG, um sistema, uma interface Ethernet para fazer a conexão de rede, Bluetooth Module, tá? Então, memórias, tanto flash como a memória interna, tá? E aqui é o CCD de lentes. Então, nós temos aqui o nosso sistema bem alto nível, onde a gente começa a baixar nosso nível, né? E aí um bloco, diagrama de bloco mais simplificado, temos display, nós temos conversor digital analógico, com atuadores, com sensores, aqui tem um ambiente, né? O ambiente vai ter atuador, vai ter o sensor, vai capturar coisas do ambiente. Então ele funciona dessa forma aqui, ó. Tanto os dados que entram de analógico digital e depois o digital para analógico para converter dados que vêm de digital para motores, por exemplo. Tá? Então a gente lida dentro de todo esse contexto. E o contexto todo esse aqui, ó, que eu já mostrei, são os componentes de hardware, existe um conceito, uma ideia, a especificação, os componentes de software, e a gente cria essa particionamento entre hardware e software. O que vai para hardware, o que vai para software, e daí, dependendo de custos, dependendo da validação e validação e avaliação diária, power, desenvolvimento, né, performance, desempenho, para gerar um produto. Basicamente, esse é o processo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Né? Nós temos o software, que é programas e manipuladores de exceções. Em hardware, nós temos os conversores digital analógico, analógico digital. Hardware, vocês já conhecem, processadores, coprocessadores, barramentos, ASICs, sensores, né? Enfim, tá? Para eu chegar mais atrás aqui, já tinha mencionado isso, eu quero chegar bem... Já tínhamos mencionado também como é que funciona o computador, né, em organização de computadores, isso aqui não foge. Tá? Vou chegar aqui, se tem mais alguma coisa. Aqui mostra algumas velocidades de memória. Tá? Aqui nós temos algumas velocidades de memória. Enfim. Mas eu quero chegar mais adiante aqui, ó. Computadores, nós temos periféricos, enfim. Não vou baixar tanto o nosso nível de abstração. A gente vai aprender eletrônica, mas não vou chegar no nível de abstração tão alto assim. Mas eu quero mostrar o seguinte, ó. Isso aqui a gente vai ver no Arduino. Isso aqui a gente vai ver também no Arduino, que é o Pulse Width Modulator. Tá? O ART, isso aqui já está embutido para fazer tarefas paralelizar dados, usando
transmissor assíncrono, tá? Temos o Watchdog Timer, tá? Que ele detecta erros, tá? E os contadores normais, tá bom? Eu acho que era isso, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço a todos, até a próxima aula.